Sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço em que a gente traz para vocês novas filosofias, novas formas de pensar e que talvez desperte uma abertura de consciência em você. Eu sou Divanise Salto, sou terapeuta holística, sou psicóloga transpessoal e utilizo algumas técnicas holísticas para trazer esse desconhecido em você e para que talvez desperte mais autoconhecimento e que possa te levar a uma vida bem mais harmônica e mais equilibrada. Então, para iniciar esse nosso assunto, eu coloco aqui a nossa grande coluna de luz branca, nos protegendo e protegendo esses assuntos aos quais a gente coloca aqui, e eu limpo em mim as memórias negativas que eu compartilho com vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que talvez você já tenha ouvido falar também, mas que talvez você nunca tenha feito a associação desse assunto, que se chama a astrologia da saúde. Sim, a astrologia pode sim nos orientar a termos uma melhor saúde, ou mesmo entendermos o que pode estar acontecendo com a gente de acordo com a data do nosso nascimento. Claro que esse não é um assunto tão simples assim, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Mas, de um modo geral, nós temos uma parte do nosso corpo que é regido por determinado signo. E isso já ajuda muito a nós entendermos por que sempre esses órgãos, digamos, são os órgãos que são mais sensíveis no nosso organismo. E dá para a gente trazer uma maneira de cuidar melhor desses órgãos, porque, digamos assim, seriam órgãos de maior desgaste do nosso signo solar, vamos colocar assim, tá bom? Dentro do princípio da astrologia, no nosso mapa astral, nosso famoso mapa astral, que é literalmente o nosso mapa da nossa existência, existem vários planetas, existem algumas casas, por exemplo, a casa 6 é a casa da nossa rotina, da nossa saúde cotidiana, do nosso maior estresse do nosso corpo, vamos dizer assim. A casa 1, né? Às vezes posições complicadas de Saturno, posições complicadas de Urano, podem trazer uma predisposição a termos alguns órgãos de maior descarga desse estresse. Mas, de um modo geral, eu vou colocar aqui o que a gente chama de saúde da astrologia, tá bem? Inclusive, se você for fazer alguma cirurgia, o interessante seria consultar o seu mapa astral e a previsão daquele dia para ver se a lua não está tocando um signo que tem a ver com o lugar onde você vai cortar, porque uma das observações astrológicas, na astrologia existe antes, 3.500 anos antes de Cristo, então uma das observações era nós não cortamos aonde a lua toca, né? Então, o signo que essa lua está regendo no dia que você for fazer a sua cirurgia. Por que isso? Porque a lua não regula as marés, então aonde ela toca, ela expande, ou seja, tem uma predisposição maior desse órgão inchar, desse órgão ter maior hemorragia, né? Porque a lua rege as águas do nosso corpo. Isso também pode ser assunto para um outro vídeo. Se você gostar, coloca aqui que a gente pensa para falar sobre isso, tá bem? Então, vale consultar a sua previsão e ver se essa lua não está tocando o órgão ao qual você vai operar, para que, sim, nós tenhamos menos inchaços, para que tenhamos menos hemorragia, para que esses líquidos não estejam concentrados
é nesse órgão que será operado, tá bom? Mas de um modo geral, a gente sempre começa pela cabeça e essa sequência dos signos vai regendo da nossa cabeça até o nosso pé. Então, Áries, ele é regido pela cabeça. Então, a predisposição ariana de ser uma pessoa que sempre tem dor de cabeça, que tenha enxaquecas, né? Porque esse é o órgão é regido por Áries. Então, ou seja, é o ambiente propício para ter maior desgaste. Touro rege a garganta, rege toda a mucosa da boca, rege o pescoço. Então, taurinos normalmente são pessoas que, por qualquer motivo, têm dor de garganta, tem o desgaste das cordas vocais como um todo. Por outro lado, são excelentes cantores exatamente por conta disso. Gêmeos, o órgão de maior desgaste seria esse aqui, incluindo os braços, né? Tem sempre essa expressão muito grande, né? Enquanto uma vez numa sala de aula de astrologia, tinha uma senhora que já era avó e que ela era geminiana. E ela fala, a única coisa que eu brinco quando eu tô brincando com os meus netos, que eu peço que eles não façam é segurar os meus braços, porque ali ela tinha uma sensação de sufocamento, de que estava presa em algum lugar. Então vejam, também é uma outra associação que a gente pode fazer, mas era um órgão que para ela, um espaço do corpo dela que era mais sensível, né? Seguindo, Câncer rege as glândulas mamárias, né? Porque a gente fala nessa condição da mãe, do nutrir. Então, o signo de Câncer normalmente tem uma predisposição de ter uns seios, ou mesmo no masculino, de ter um peito que é um pouco mais sensibilizado, né? Na nossa sequência, Leão. Leão é regido pelo coração. Aliás, todo o nosso sistema sanguíneo é regido por esse signo. Então, uma predisposição nesse relacionamento aí, de ser esse signo que tem sempre uma predisposição muito grande para amar, e aí um desgaste maior exatamente em toda a circulação, especialmente o coração, certo? Na nossa sequência, então, vamos para o signo de Virgem. Tá vendo que a gente está descendo em relação aos pés. Virgem é o signo da seleção. Então, a gente coloca também como sendo o signo que faz a depuração dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Aliás, perdão, esqueci de falar. Em Câncer, o estômago também é regido por Câncer, né? Os seios e o estômago. Exatamente o órgão que faz a digestão das nossas emoções também. E depois, sim, na sequência, Leão, o coração, e aí Virgem, sendo então o depurador. Então, ele vai reger os nossos intestinos, tanto o delgado quanto o grosso. Então, os virginianos, às vezes, têm essa dificuldade de fazer essa digestão dos alimentos. Na sequência, Escorpião, então ficamos aí com os órgãos genitais, a reprodução como um todo. Então, tem aí uma tendência das mulheres e dos homens também de sempre ter uma descompensação de estresse nesses órgãos, né? Não significa que é uma lei, mas significa que sim, é uma predisposição, como todos os outros exemplos que eu tô dando aqui, né? Libra, que vem antes de Escorpião, tem a ver com os rins, né? E alguns estudiosos acreditam que tem a ver com os pulmões também. Se bem que pulmão, a primeira regência é Gêmeos mesmo. Então, uma predisposição de ter o estresse do seu corpo, do seu dia a dia, colocado nesses órgãos, tá certo? Na sequência, Sagitário, vem as pernas como um todo. Normalmente sagitarianos, sagitarianas são pessoas que têm pernas bastante alongadas, bastante compridas, por isso essa associação que a gente faz do atleta, né, que tem sempre uma condição de se movimentar muito rapidamente,
mas também essas pernas, às vezes, exatamente por serem mais compridas, mais alongadas, que pode ser um órgão de estresse do Sagitário, tá bem? Capricórnio rege as nossas estruturas. Então, Capricórnio rege todos os nossos ossos, incluindo os nossos dentes. Então, quando eu falei de touro, eu falei de boca, mas não falei de dentes, né? Dente é uma questão de Capricórnio. Tanto é que nosso retorno de Saturno, né, aos 29 anos, aos 58 anos, normalmente é um período que os dentes pedem um reparo maior, né, um cuidado maior. E também a nossa coluna, né, as nossas juntas em geral. Então, quando estamos vivendo um momento de tensão, onde nós estamos muito inflexíveis, às vezes, como uma tendência da característica capricorniana, então nós temos essa condição da inflexibilidade dos ossos. Por isso que às vezes eles doem, mas são órgãos, né? É uma estrutura do nosso organismo regida por Capricórnio. Aquário seriam os tornozelos, né? Um órgão muito específico, mas tenho certeza que se você é aquariano ou conhece algum aquariano, toda vez que esse aquariano está vivendo um momento em que ele está com dificuldade de viver a realidade da Terra, os limites da Terra, tem uma torção no tornozelo. Presta atenção nisso, tá bem? Então é um órgão que os aquarianos precisam cuidar mais mesmo. E peixes rege os pés como um todo, né? Então sempre o pisciano tem aquela dificuldade de arrumar um sapato que seja confortável, que não machuca de alguma maneira os pés. Então é o órgão que é mais sensibilizado pelos pés mesmo, tá bem? Agora, tem o nosso maior órgão, que é chamado da nossa pele. Essa pele também é regida por Capricórnio, porque na verdade ela faz toda a cobertura da nossa existência, a nossa resistência de existir, o que nos separa de uma série de micróbios, de bactérias e de como um todo, né? E também tem alguns autores que colocam a pele sendo esse órgão que manifesta como estamos nos sentindo por dentro, né? Mas aí já é uma outra história, isso seria uma regência maior de Libra, mas aí a gente já entra no psicossomático, né, na psicoastrologia, que pode trazer outras doenças que também são traduzidas por esses órgãos, por esse momento astrológico que nós podemos vivenciar ou podemos já ter vivenciado, e aí a gente percebe que nesses momentos esses órgãos ficaram um pouco sobrecarregados. Mas isso tem a ver com trânsitos astrológicos, tem a ver com o nosso mapa, tem a ver com as nossas condições emocionais. Isso é uma conversa longa e a gente pode conversar sobre isso se vocês gostarem desse assunto, tá bem? Espero que você tenha gostado desse assunto, que tenha te deixado bastante com essa nossa consciência aberta novamente e que você possa aproveitar e que isso possa te trazer ainda mais saúde. Então, retiro aqui a nossa coluna de luz que nos protegeu nesse assunto, sigo limpando minhas memórias negativas que compartilho com você e até semana que vem.